Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu pedi só aumenta um pouquinho o meu retorno, tá? Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Queria dizer mais uma vez para você que nos visita, você é muito bem-vindo em nosso meio. Deus, como foi falado pelo meu Pai amado, Deus tem uma palavra para você, Deus tem vitória para a sua vida, amém? Glória a Deus. O Senhor tem falado comigo algo que eu quero compartilhar com a igreja, que eu entendo que é de extrema importância para nós. Nós precisamos entender algumas coisas. Nós ouvimos uma palavra que tem ecoado no meu coração, nós temos compartilhado sobre isso em casa. Há 15 dias atrás eu ministrei uma palavra sobre o poder das nossas palavras e como que o Senhor tem falado comigo sobre isso, como o Senhor muitas vezes tem nos alegrado. Quantos tem tido essa experiência? E às vezes você vai falar uma coisa e a minha palavra tem poder. E nós temos vivido isso porque isso é importante. A palavra do Senhor não pode ser apenas um alimento para o domingo à noite. Não, nós queremos que a palavra do Senhor possa mudar a nossa vida. Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, através da palavra. Semana passada nós ouvimos uma palavra poderosa pela vida do Rafael, sobre nós tomarmos posse daquilo que o Senhor já conquistou por nós, que a vitória que nós temos sobre o pecado, não somos mais escravos, o Senhor nos libertou, a vida e vida em abundância preparado para mim e para você. E nós como cristãos precisamos tomar posse da vitória que Jesus conquistou por nós. E hoje eu quero compartilhar sobre algo com vocês que fala, que para mim essa palavra é muito individual. É muito aquilo que você vive quando ninguém está te vendo. Quando aqui já tiveram a impressão de estarem sendo vigiados em algum lugar ou em algum momento da sua vida? E aí quando você olhou para um lado, olhou para o outro, você falou, não tem ninguém, eu estou ficando doido, estou com medo, às vezes sai correndo, fala, nós estão me perseguindo. Quando já tiveram essa impressão de serem vigiados? E normalmente, a maioria das vezes, nós não gostamos de ser vigiados. Quem gosta de ser vigiado aqui? Você está fazendo alguma coisa, tiver alguém olhando escondido, você fala, que você está me olhando? Por que você está fazendo isso?
Mas eu quero trazer a sua mente a pensar sobre algo que é muito importante para nós. Porque, de uma certa forma, eu e você estamos sendo vigiados todos os dias. Deus te vê todos os dias. Aonde você estiver, a palavra de Deus diz que se eu subir ao céu, lá Ele está. Se eu descer no mais profundo abismo, lá Ele está. Aonde eu for, o Senhor está. E o tema da palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é: quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando não tem ninguém da sua família te observando? Quando você não está perto da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Quando o seu patrão não está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quando você pensa que está sozinho, mas como eu já disse, você não está sozinho. Mas muitas vezes nós temos uma impressão que as pessoas não têm visto aquilo que nós temos feito. E a pergunta, que é o tema daquilo que nós vamos compartilhar hoje, com a ajuda do Espírito Santo, é: quem é você quando ninguém está te olhando? Nós, como cristãos, temos uma grande responsabilidade. Eu sempre digo, é uma grande responsabilidade ser cristão. A nossa preocupação não deve ser apenas preservar o bom testemunho quando as pessoas estão nos vendo. Nós precisamos estar sempre atentos que tudo que nós fazemos está sendo observado por Deus. É possível nós termos desvios de condutas quando nós estamos fora de vigilância. É possível muitas vezes você viver de forma teatral quando as pessoas te veem, e quando você está sozinho, quando ninguém está vendo você no seu celular, no seu computador, no lugar que você se esconde, você acha que ninguém está te vendo, e lá você é uma outra pessoa. E isso tem a ver com o nosso caráter. Eu ser alguém em um lugar onde todo mundo me vê e observa, e quando eu estou sozinho eu ser outra pessoa, isso tem a ver com o meu caráter. Muitas vezes nós queremos ser alguém quando as pessoas estão vendo. Isso tem a ver com a nossa reputação. Não queremos que a nossa reputação seja manchada. As pessoas não podem me ver fazendo isso. Mas se não tiver ninguém olhando, por que não? E nós precisamos entender. Um certo homem escreveu assim, o nome dele é Thomas Paine: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. E nós precisamos nos preocupar com a nossa reputação? Evidentemente que sim, mas o mais importante é o nosso caráter. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está vendo você, quando não tem ninguém da sua igreja, quando não tem ninguém da sua célula, quando seus pais não estão te vendo, quando o seu líder não está te vendo, lá você mostra quem você é. E quem é você quando ninguém está te olhando? A conduta dúbia, com um comportamento diferente, quando há ou não plateia, revela a necessidade de nós pararmos e avaliarmos o que eu estou fazendo na minha vida. Quem sou eu realmente? Eu sou aquele que todos veem e aplaudem? Aqueles que acham que eu sou uma pessoa legal? Eu sou aquela pessoa que não consigo me alegrar com nada quando eu estou lá no meu quarto? Eu sou aquela pessoa triste e infeliz, tentando mostrar para as pessoas uma coisa que não sou? Quem sou eu? Nós precisamos entender. Tudo o que nós fazemos no secreto, um dia será revelado. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades da vida, quando nós não estamos sendo observados. Quantas vezes, quando você acha que não está sendo observado, você toma atitudes que você não tomaria quando você está sendo observado? Quantos aqui soltam a voz do chuveiro? Alguns não? Muitos, eu sei que você canta no chuveiro. Mas aí quando chega no meio de você tem vergonha, que minha voz é feia, mas quando eu estou sozinho, eu canto, eu pulo, me sinto um cantor. Aí quando está no meio dos outros, eu já que vergonha, minha voz é ruim. Por quê? Porque nós estamos preocupados. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu quero dizer para você que é importante você se preocupar com o que as pessoas pensam de você,
Sim, como eu disse, a nossa reputação é importante, mas o mais importante é o nosso caráter. Nós temos um exemplo na palavra de Deus de um grande homem de Deus. Certamente não podemos dizer que Moisés foi o maior homem do Antigo Testamento. Não tem nenhum homem com a relevância e com a importância de Moisés. E nós vemos um episódio na vida de Moisés que Moisés comete um homicídio. Ele mata um soldado. E o texto da palavra de Deus me chamou a atenção com os detalhes. Muitas vezes nós passamos por alguns textos da Bíblia e nós não nos atentamos em detalhes. E esse texto nos traz um detalhe muito importante sobre o que Moisés fez. Perceba, acompanhe aí a minha leitura de Êxodo 2, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Perceba, olhou de um lado e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, escondeu-o na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matou o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz que Moisés, sabendo que ele era hebreu, saiu para ver o povo dele escravo. Ele era filho adotivo. A filha de faraó pegou ele para criar dentro do rio. Todos conhecem a história, a maioria conhece a história. E ele cresceu como um príncipe. E ele viu naquele momento o povo dele sofrendo. E a Bíblia diz que ele olhou de um lado e outro. Ou seja, primeiro ele percebeu se tinha alguém observando o que ele estava fazendo. E depois o que ele fez? Matou o soldado. Por que motivo Moisés teria olhado para um lado e olhado para o outro? Porque ele não queria que ninguém visse. Certamente se ele tivesse olhado para a direita e visto alguém, ou para a esquerda e visto, ele não teria matado. Isso é interessante, porque muitas vezes nós fazemos as coisas e antes de fazer nós pensamos: será que tem alguém olhando? Será que tem alguém aqui da minha família, da minha igreja? Uma vez aconteceu algo interessante. Estava no mercado fazendo compra. Nós não éramos ainda dessa igreja, não tínhamos ainda a Revivo. E eu estava fazendo compra no mercado grande. E aí tinha um irmão que estava na igreja há algum tempo, na igreja que nós congregávamos. E quando eu passei no corredor, que eu vi, o carrinho dele estava cheio de bebida alcoólica. Eu falei: não é o irmão, né? E eu vi que ele estava meio afoito. Eu falei: eu vou fazer questão de cumprimentá-lo. Eu falei: pode ser, meu irmão. Ele quase que some. Ele pensou que ninguém estava observando. Naquele momento, eu imagino que foi um choque para ele. Por que eu estou falando isso? Porque se ele imaginasse que alguém da igreja dele estivesse naquele mercado, ele não iria naquele mercado. Ele poderia ir em outro, ele poderia ir para alguém comprar. Mas eu vi que ele ficou muito mal em me ver. Moisés, ele não teria matado o egípcio se tivesse alguém visualizando aquilo que ele fez. E muitas vezes nós agimos de forma semelhante. Se tivesse alguém, você não faria. Se a sua esposa tivesse, você não faria. Se seu marido tivesse, você não faria. Se seu pai tivesse, você não faria. Entenda, tenha isso como regra. Se você não faria na frente dos outros, não faça no secreto. Isso é muito sério. Porque Deus está vendo todas as coisas. Deus viu Moisés, Deus vê a mim, Deus vê a você, Deus vê todas as pessoas. A coragem de Moisés de matar o egípcio proveu do quê? Da falta de testemunha. Não tem ninguém vendo. Lê do engano dele. Tinha alguém vendo. Deus estava vendo. Quantas vezes nós fazemos as coisas pensando que ninguém está vendo? Nós precisamos aprender algumas coisas hoje, porque o Senhor está te observando. O Senhor está me observando. O Senhor nos vê. O Senhor vê o seu choro.
O Senhor vê as suas lágrimas, o Senhor vê a sua alegria, o Senhor vê a sua disposição, o Senhor ouve o que você fala, Deus vê todas as coisas. Mas muitas vezes nós não nos atentamos a isso, estamos apenas preocupados com as pessoas. Não tem ninguém vendo, ninguém vai ficar sabendo. Moisés pensou, ninguém vai ficar sabendo. O que ele fez? Ele não apenas matou o egípcio, como ele enterrou ele na areia e falou, está resolvido. Ele não fugiu quando ele matou. Só que no outro dia, quando ele chega lá para repreender dois hebreus que estavam brigando, falou, vocês são o meu povo, para de brigar. Falou, você está pensando que você é quem? Você acha que a gente não sabe que você matou? Vai querer me matar também? Aquilo que ele fez no oculto foi revelado. Tudo que você faz no oculto, um dia será revelado. É o que a palavra de Deus diz, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas o que nós precisamos aprender com essa palavra? Primeiro, você não deve viver em função da vigilância dos homens. O nosso caráter tem a ver com os valores que nós cultivamos em nosso íntimo. Isso quer dizer que nós praticamos coisas boas, não apenas quando somos observados por alguém. Quem deixa de fazer o mal apenas porque alguém está vendo, é um mau caráter. Precisa ser mudado. Nós precisamos entender que aquilo que nós somos à luz determina a nossa credibilidade. Aquilo que as pessoas veem em você fazendo à luz, ou seja, para o público, isso determina a sua credibilidade. Mas o que nós somos no escuro, quando ninguém está nos vendo, determina a nossa autoridade. Glória a Deus. Diante dos homens nós precisamos de reputação, pois a reputação nos traz credibilidade. Quando as pessoas veem você fazendo coisas boas, isso te traz credibilidade. A reputação te traz credibilidade, mas diante de Deus, o que vale é o seu caráter, e o seu caráter te traz autoridade. Quando você é alguém de caráter, você tem autoridade para orar, para abençoar, para expulsar demônios, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quem é você quando ninguém está te olhando? Como eu disse, zelar pela nossa reputação é muito bom. Eu não estou falando aqui que você não deve se preocupar com isso, não deve. A palavra de Deus nos ensina a nos preocupar com isso. Tem gente que fala, não preciso dar satisfação para ninguém na minha vida. Não, nós vamos dar bom testemunho. Como cristão, uma característica do cristão é dar bom testemunho. Você já percebeu que as pessoas do mundo sabem como que nós devemos nos portar? Se o cristão faz alguma coisa errada, o que a pessoa fala? Ela é crente. Mas se a pessoa do mundo faz, está tudo normal. Mas você não pode. Nós temos como característica vinda do nosso relacionamento com Deus, a característica nossa é de alguém que dá bom testemunho. Provérbios 22, versículo 1 diz assim: mas vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Na versão NVI diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. É bom que as pessoas te vejam com bons olhos. Não caia nesse erro, não caia nessa mentira do inimigo, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que quem paga as suas contas é você. Não, você precisa dar bom testemunho sim. Você precisa ser alguém de caráter, alguém que promete e cumpre, alguém que não desvia a sua conduta quando as pessoas não estão te vendo. Mas quando as pessoas estão te vendo, você se preocupa em mostrar que você é diferente. Um bom nome ou uma boa reputação é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. As pessoas confiarem em você, falar, eu confio em você. Será que você é alguém de confiança? Alguém que a pessoa fala, eu confio em você, eu confio em deixar esse meu bem aqui com você, eu sei que você vai guardar, você vai tomar conta, você é responsável. Ou será que ninguém tem coragem de dar nem um passarinho para você cuidar? Isso tem a ver com reputação. A palavra de Deus nos ensina que uma boa reputação sem caráter é apenas hipocrisia. E Jesus condenava isso. Ele condenava os fariseus por quê? Porque eles queriam mostrar que tinham uma boa reputação, mas eles eram hipócritas. Se fosse por trás, ele não faria. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 6,1: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles.
Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Sobre o que Jesus estava falando? Sobre fazer as coisas para ser visto pelas pessoas apenas. Por quê? Porque os fariseus faziam o quê? Eles queriam dar oferta quando estava todo mundo olhando. Eles queriam ajudar o necessitado e colocar no banner: eu ajudei aquela pessoa. Mas se não tivesse ninguém olhando, ele passava de lado. Se não tivesse ninguém para aplaudir, qual foi a oração? Eu sou bom, eu ajudo, eu faço, eu dou. A oração do fariseu. Jesus condenou. Por quê? Porque o Senhor se preocupa mais com aquilo que nós somos no secreto. Porque aquilo que você é no secreto com certeza vai transparecer. Mas o problema é quando você quer ser algo fora e isso não reflete no seu interior. Jesus, ele sempre confrontou os fariseus, porque eles só faziam o bem para serem vistos pelos homens. E nós vemos Paulo também falando, ensinando sobre isso. Paulo, ele fala algo interessante escrevendo a igreja de Colosso, porque a igreja dos Colossenses era uma igreja que tinham pessoas que eram escravos e tinham pessoas que eram senhores. Muitas pessoas estavam se convertendo naquela época, e Paulo achou por bem dar uma direção para os escravos, para aqueles que tinham se convertido, mas ainda tinham senhores. E ele diz algo interessante para os escravos. Olha só o que Paulo escreve para eles: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Olha só o que Paulo diz: não faça as coisas só quando o seu Senhor está vendo. Como é você no seu trabalho? Você só faz as coisas quando o seu chefe está vendo? O chefe está vindo, vamos trabalhar. Não, já passou. Pode sentar na calçada. Como que é? Paulo está dizendo: não faça as coisas só quando o seu patrão estiver vendo. Você deve fazer as coisas, o que você faz no seu trabalho, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é Deus quem te recompensa, e é Ele quem vai suprir todas as suas necessidades, e Ele vai te dar a herança. Então nós precisamos fazer o nosso melhor, não importa alguém vendo. Sabe, tem gente que gosta de fazer as coisas para mostrar para os outros. Não, tá vindo alguém, pega a vassoura, vamos arrumar aqui. O pastor está na limpeza, então vamos trabalhar. Domingo eu vou vir, hein? Como sempre venho. E eu quero te ver aqui, mas não só porque eu vou vir, porque essa é a sua casa, amém? Amém. Não faça só para os outros verem. Isso é importante. Deus vai te honrar. Sabe como que Deus vai te honrar no seu trabalho? Porque você está fazendo, o Senhor abriu essa porta. Pastor, mas o meu emprego está muito ruim. Olha, o Senhor vai abrir outra. Mas quando você estiver lá, honre o lugar que o Senhor abençoou, porque é desse lugar que vem o pão da sua casa. Amém. Isso é importante, irmãos. Ser grato. Tem gente que reclama de tudo, não consegue ser grato, não se lembra que é por aquele lugar que está vindo a renda, que está sustentando a sua casa. Mas é pouco, como eu disse, vai estudar, vai mandar currículo, procura outro emprego, mas quando estiver lá, honre, agradeça e trabalhe. E não trabalhe apenas, como Paulo ensina, quando tem alguém vendo, porque a recompensa vem do Senhor. Fala para a pessoa do seu lado: a recompensa virá do Senhor. Aleluia. Paulo diz: tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração, como fazendo para o Senhor. Esse é o segredo. Tudo. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja na sua escola, seja no seu trabalho. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, porque é dele que virá a recompensa. Nós não podemos evitar o mal e nos dedicarmos ao bem só quando nós estamos sendo vistos pelos outros. Mesmo que ninguém esteja olhando, seja bom, porque a bondade é em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem a essência da bondade. Nós temos um exemplo poderoso na Bíblia: José.
José foi vendido pelos seus irmãos e trabalhava na casa de um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz lá em Gênesis 39 que a mulher de Potifar se interessou por José e ela estava em cima de José por muito tempo. E ela começou a assediar a José. Fala: José, deita comigo. José, eu quero me entregar para você. E José era um jovem, carne como você e eu. Com certeza José em algum momento pode ter se sentido atraído por aquela mulher, porque a Bíblia diz que em alguns momentos, por muitos dias, aquela mulher tentou seduzir a José. Mas olha só o que José fez. Quero ler apenas um trecho, nós não vamos ler a história inteira, mas alguns versículos apenas, 5 versículos de Gênesis 39. Vamos ler do 7 ao 12. O texto diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Irmãos, José nos ensina algo poderoso. Ninguém estava vendo. Talvez se José quisesse deitar-se com aquela mulher, ninguém ia ficar sabendo. Mas ele não deixaria de ser, ele seria apenas um medíocre servo de Potifar, que traiu o seu senhor. Mas só que nós vemos que José ele se posiciona, e por conta do posicionamento dele, quando ninguém estava vendo, a Bíblia diz que todos saíram, só estava ele e a mulher. E naquele momento ele tomou uma decisão: eu não vou pecar. Ele falou: o seu marido confia em mim, eu tenho uma boa reputação, e eu não vou pecar. Ele falou: contra quem que ele não ia pecar? Contra Deus. Sabe, você pode até atingir alguém com as suas atitudes erradas, mas o seu pecado é contra Deus. José tinha essa consciência, e por ter essa consciência, ele se preocupava com a sua reputação com o seu Senhor. Mas o mais importante para José era o seu relacionamento com Deus. Todas as vezes que você se porta de maneira errada, todas as vezes que você peca no secreto, você se distancia de Deus. E José, ele não estava preocupado apenas com sua reputação, com o que os homens diriam a respeito dele, porque senão ele tinha aproveitado a oportunidade. Ninguém estava vendo. Ninguém está vendo. Quantas vezes vem no seu ouvido: ninguém está vendo. Tem alguém vendo. Saia daqui sabendo: tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. E José ele se preocupava com isso. Ele sabia que aquilo poderia atrapalhar a sua vida com Deus. Havia uma promessa de Deus para José. Deus tinha prometido que José seria alguém importante, que Deus usaria a vida de José de maneira espetacular e sobrenatural. Se José tivesse dado ouvidos à tentação, se ele tivesse feito aquilo no secreto, ele teria perdido a oportunidade de viver o sonho de Deus. Sabe por quê? Se ele tivesse deitado com aquela mulher, ele não seria preso. Ela levantou a calúnia contra ele, ele foi preso, e porque ele foi preso, ele foi parar na cadeia. Lá ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, e lá o faraó ficou sabendo quem era ele. Por quê? Por conta de uma calúnia, por conta de ele não querer manchar a sua reputação, por conta de ele não querer pecar contra Deus. E o que aconteceu? Por conta da posição dele: não, mas se eu não fizer isso, vai dar tudo errado. Não, se você tem que fazer algo errado, já deu errado. José sabia. Ele sabia que ele precisava fazer a coisa certa. E nós podemos aprender duas lições importantes. Primeiro, José ele se recusou a pecar. Ele se recusou a fazer algo mesmo que escondido das pessoas.
E outra coisa, ele evitou ficar perto daquela mulher. Sabe por que muitas vezes nós pecamos? Sabe por que muitas vezes cristãos caem em pecado? Porque não evita ficar perto daquilo que te assedia, daquilo que tenta você. José era um homem novo. Com certeza, para ele fugir, sair correndo, ele pode se sentir tentado por aquela mulher. Mas ele sabia que se deitasse com aquela mulher, ele estaria jogando fora tudo aquilo que Deus tinha feito ou queria fazer na vida dele. Ninguém está vendo. Quantas vezes tem soado no seu ouvido? Ninguém está vendo. Só que você não consegue sair do lugar. Você não consegue abandonar o pecado, porque Deus está vendo. Reconhecer o perigo da queda leva você a andar em vigilância. Então tome cuidado. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Se você se sente tentado por algo, fuja disso. Se seu problema no passado antes de se converter era o álcool, não passe perto de um bar. Se seu problema era a droga, não ande com pessoas que usam droga. Senão você não vai aguentar. Você não aguenta, ninguém aguenta. Não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação. Você vai ceder. Se seu problema era mulher, se você era alguém adúltero, Deus te libertou. Você foi convertido pelo Senhor. Tome cuidado. Se relacione de maneira séria com as pessoas. Não dê ocasião ao pecado. Isso que José fez. Ele saía de perto daquela mulher. Ele tomava cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado, Deus está te vendo. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E quantas pessoas têm sido tragadas porque têm brincado com a tentação? Ah não, eu sou crente. O culto foi poderoso essa semana. Não importa, se você não estiver vigilante você vai cair. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele está querendo fazer isso comigo e com você. O que eu preciso fazer? Vigiar, orar, estar atento, não negociar a nossa reputação e o nosso caráter. Reconhecer o perigo da queda nos leva a andar em vigilância. A palavra de Deus alerta que quem brinca com fogo acaba se queimando. Isso não é um ditado popular. Está escrito lá em Provérbios 6, versículo 27 e 28. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Se você brincar com fogo, você vai se queimar. Eu já disse, a nossa vida nesta terra está longe de ser um parque de diversões. Nós estamos em uma guerra e o inimigo tem tentado nos destruir. E sabe o que vai fazer diferença? Quem você é quando ninguém está te vendo. Isso é muito importante. José queria agradar a Deus. Ele não falou apenas em pecar contra o seu Senhor, mas o temor dele era fazer algo contra o seu Deus. Um Deus que tudo vê. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que tudo vê. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Eloi, que significa o Deus que tudo vê. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Você precisa entender, Deus vê tudo. Quando Adão e Eva pecaram, eles acreditaram que podiam se esconder de Deus. Como que pode? Muitas vezes nós somos tão inocentes. Adão e Eva, criados por Deus, vendo toda a magnitude do poder de Deus, pecaram e foram se esconder atrás de uma moita. Sabe, um negócio sem noção. Vamos se esconder de Deus. Como se esconder de Deus, Criador de tudo? Quando Moisés olhou de um lado para o outro, se encorajou a matar o egípcio, por que ele fez isso? Porque ele achou que ninguém estava vendo. Quando Davi traz Batseba e adultera com ela, e depois chama Urias para se deitar, para que aquela paternidade fosse escondida, Davi só não percebeu uma coisa: Deus estava vendo todas as coisas. Deus vê tudo. Deus viu Moisés, Deus viu José, Deus viu Davi, Deus viu Paulo, Deus viu o Denis, Deus viu o Mauro, Deus viu o Christian, Deus viu o Elson, Deus viu o Pablo, Deus vê todos. Não há ninguém que fique escondido de Deus.
Você pode se esconder de mim, do seu pai, da sua mãe, do seu líder, mas você não pode se esconder de Deus. Deus te vê, Deus está vendo você. Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre Jesus como olhos de fogo, a Bíblia fala olhos, chamas de fogo, lá na carta escrita à igreja de Tiatira, ao que Deus está se referindo? Está se referindo a Jesus ver o pecado com olhos de fogo. Jesus, ele trata com o nosso pecado. Olha só o que está escrito lá em Apocalipse 2, versículo 18 ao 23. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Jezabel, que assim se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O conceito de um Deus que tudo vê não se limita a um Deus que consegue se manter bem informado. Não, Deus vê o que você está fazendo, e aquilo que nós estamos fazendo será julgado por Deus. Mas pastor, nós estamos no tempo da graça. É no tempo da graça, é no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, que diz que o Senhor julgará todas as nossas coisas. Hebreus 4,13 diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tudo está às claras aos olhos de Deus, a quem nós teremos que prestar contas. Jó, capítulo 34, 21 diz assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Deus vê tudo. Provérbios 5:21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e contemplando os maus. Deus vê todas as coisas. Tudo será descoberto. Ah, mas eu já fiz faz muitos anos. Não importa, o Senhor irá te julgar. Nós seremos julgados pelas nossas atitudes. Mateus 10:2 diz assim: portanto não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Moisés escondeu o defunto na areia. No outro dia as pessoas já estavam sabendo. Eu não sei como foi descoberto, a Bíblia não diz, mas fato é que aconteceu, foi descoberto. Nós temos visto muitas coisas acontecendo, muitas atrocidades. Pessoas matam e não imaginam, porque alguém que esconde um crime, não imagina. Alguém que comete um crime, não imagina que vai ser descoberto, senão não cometeria, certo? Tem pessoas que já cometeram tantos crimes que não se preocupam com isso mais. Mas o fato é que ninguém quer ser punido. E quando a pessoa comete algum crime, ela pensa em fazer algo da maneira mais perfeita possível para que esse crime não seja descoberto. Mas nós vemos tanto na realidade, na nossa vida cotidiana, quanto nos filmes que assistimos, que não há crime perfeito. Não há. Eu gosto muito de filme. E às vezes o cara faz um negócio impressionante, mas isso é descoberto. Tudo é descoberto. Nós temos visto, aconteceu algo no Rio de Janeiro esses dias. Um pastor foi morto. Eu não o conhecia. Falei para minha esposa, nem a esposa dele eu conhecia. E agora estão acusando, parece que foram os filhos. Eles tinham 51 filhos adotivos, 4 filhos naturais. Faziam uma grande obra lá no Rio de Janeiro. Mas tudo está desmoronando. Eu não sei qual vai ser o desfecho disso. Eu não sou detetive. Não sei.
Eu tenho orado para que o Senhor guarde a igreja, porque isso nos afeta diretamente como cristãos, porque é um escândalo dentro da igreja. Os filhos iam para a igreja, a mulher é uma deputada, e aí agora estão falando que os filhos foram 2 filhos que mataram, e parece que a mulher também pode estar envolvida, porque ela descobriu que ele traía ela. Olha só, que bagunça. Nada fica encoberto. Nada. Quantas vezes nós pensamos que não estamos sendo observados? Quantas vezes fazemos coisas que nós não faríamos se as pessoas soubessem? E Deus te traz aqui hoje, talvez você tenha vindo aqui pensando em ouvir uma outra coisa, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu te amo. Eu estou aqui para te perdoar, mas eu estou vendo. O Deus que tudo vê. Muitas pessoas querem varrer a sujeira para baixo do tapete, achando que a sujeira sempre vai permanecer debaixo do tapete. Mas tem como? Não. Quando eu era menino, às vezes eu colocava a sujeira debaixo do tapete. Aí quando minha mãe ia limpar a casa, era só grito. Não dá, não fica escondido. Uma hora vai aparecer. É um equívoco achar que vai ficar escondido. Deus disse algo através do profeta Naum no Antigo Testamento, que ele levantaria o vestido da cidade de Nínive. Diz assim lá em Naum 3, versículo 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Que Naum estava dizendo? O que o profeta estava dizendo para o povo de Nínive? Deus vai mostrar o que vocês estão fazendo. O povo de Nínive era um povo cruel, matava crianças, destruía a vida das pessoas, e o profeta trouxe uma palavra: vocês serão descobertos. O Senhor mostraria publicamente a nudez daquela cidade. Deus iria expor as vergonhas deles. E esse juízo, eu acredito que ele não se limita apenas a uma cidade. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor vai fazer isso com todas as pessoas. O Senhor vai nos expor. É evidente que nem tudo que você faz aqui nessa terra as pessoas vão ficar sabendo, mas a Bíblia diz que todos nós seremos julgados pelas nossas atitudes. Só que ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de nós irmos para a cruz, nos arrependermos dos nossos pecados e sermos perdoados pelo Senhor. Não quero chegar diante do julgamento do Senhor sem arrependimento, porque você vai ser condenado. A Bíblia diz que Deus julgará todos os homens. Olha só o que diz Romanos capítulo 2, versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, e de conformidade com o meu evangelho, haverá um dia onde o Senhor julgará os nossos segredos. Os segredos dos homens serão julgados. Isso implica dizer que primeiro serão revelados antes de receberem a manifestação do juízo. Você e eu, nós precisamos nos preocupar muito mais com o nosso caráter do que com a nossa reputação. Aquilo que nós somos aos olhos de Deus é o que mais importa. Devemos viver conscientes de que Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo. Deus está vendo o que você viu ontem. Deus viu o que você viu hoje. Deus vai ver amanhã. Deus vai estar sempre vendo. E quem é você quando ninguém está te vendo? Só Deus. Fique de pé, por favor. Nós deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso caráter do que com a nossa reputação. A popularidade pode ser alcançada rapidamente, mas o caráter nobre, um caráter aprovado, é fruto de um processo. Eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos. Eu não sou perfeito, estou longe disso. Quantas vezes falho? Mas eu quero que você e eu saímos aqui com essa consciência. Nós estamos sendo vistos. Deus sempre te vista. Deus vê quando você sofre injustamente. Deus vê quando as pessoas
tentam denegrir a sua imagem. Deus vê quando você é injustiçado. Deus vê quando você é injustiçado. Mas Deus também vê quando você é infiel. Eu queria que nós orássemos. Sabe, eu não tenho nenhum apelo específico para fazer para você vir aqui à frente. Deus está te vendo aí no seu lugar. Mas eu quero que nós saímos daqui com essa consciência. Quando ninguém está nos vendo, quando a luz se apaga, quando eu não estou na igreja, Deus está me vendo. Eu queria orar com os irmãos, depois nós vamos terminar louvando com esse louvor, o segundo que nós louvamos quando a luz se apagar. Mas eu queria que você fizesse a sua oração, sabe? Aquela oração de não adianta esconder. Sabe quando o seu pai descobre? Quando o seu pai descobria que você fez coisa errada, e aí não tinha mais o que fazer, você ficava tão sem graça, e às vezes faltava a palavra para falar, eu fiz. Sabe, às vezes eu pego as crianças fazendo alguma coisa, e quando você pega no fraco, elas ficam sem reação. Você fala, por que você fez isso? Elas tipo, não tem o que falar. Aí fica olhando pra sua cara, com cara de cão arrependido, você fala, aí você, o coração já fica quebrantado, você fala. Assim é o nosso Deus. Se você for a Deus com o seu coração quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor não vai rejeitar a sua oração. É tempo de quebrantarmos o nosso coração. É tempo de nós irmos ao Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo tudo. Não há nada que está encoberto, o Senhor vê. Há muitas vezes as minhas falhas, as minhas fraquezas. O Senhor vê quando eu não acredito que o Senhor pode me ajudar. Quando eu deixo de ser fiel ao Senhor, tantas coisas eu tenho feito ou deveria fazer que não faço. Quando deveria ler a Bíblia, assisto filmes que o Senhor não se agrada, troco mensagens pornográficas, vejo os vídeos que não agradam o Senhor, que não trazem edificação para a minha vida. Senhor, eu tenho pensado em trair o meu marido, a minha esposa. Senhor, o Senhor tem visto, me ajuda. O Senhor está aqui. Ele pode te ajudar. Você pode sair daqui fortalecido. Você pode sair daqui diferente. Só depende de você. Sabe quando o cego viu Jesus passando? Quando ele ouviu, quando o cego ouviu dizer que Jesus estava passando, a primeira coisa que ele fez foi clamar por Jesus: tenha misericórdia da minha vida. O Senhor está aqui. Você pode falar com Ele. Faça a sua oração. Oh, aleluia. Diante da sua palavra, nós nos apresentamos. Não há nada que fique oculto diante do Senhor. E por isso eu quero te pedir que o Senhor traga a revelação, que o Senhor traga arrependimento genuíno, que o Senhor traga, Senhor, ao coração de cada um que está nesse lugar, a certeza de que o Senhor não apenas nos olha com um olhar de julgamento, mas o seu olhar é um olhar de amor. O Senhor está nos observando porque nos ama. O Senhor está observando cada um que está aqui porque o Senhor se importa. Quantas vezes fomos livres da morte? Quantas vezes o Senhor poupou a nossa vida por estar nos observando? Ajuda cada um aqui, papai. Ajuda-nos, nós precisamos de ti. Ajuda-nos a viver uma vida não preocupado, Senhor, apenas com uma reputação, com aquilo que os outros pensarão de nós, mas com aquilo que o Senhor pensa, com aquilo que o Senhor vê. Nós precisamos do Senhor. Pai, sem Ti nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos. Traga Espírito Santo de Deus, traga conhecimento, traga arrependimento. Ó Senhor, que nós possamos sair daqui convictos, somos amados. O Senhor não nos observa para nos condenar, mas o Senhor nos observa porque o Senhor nos ama e entregou o seu Filho para morrer na cruz pelas nossas vidas. Ó Deus, em o nome de Jesus, que essa palavra possa ecoar em nossos corações, que cada atitude, cada momento da nossa vida, aquilo que temos feito no secreto, que não agrada ao Senhor, possa ser abandonado, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos do Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.
para a glória do teu nome, Senhor.